Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu hoje tenho a honra de apresentar um entrevistado que, para mim, é um privilégio estar com ele aqui no canal. Trata-se do professor Luciano Coutinho, que, além de ser um dos economistas mais renomados do Brasil, foi presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, entre os anos, se não me engano, entre 2006 e 2014, alguma coisa por aí. Ele vai me corrigir se eu estiver equivocado. Entre 2007 e 2016. Pronto, exatamente. Obrigado, professor. Então, tendo me corrigido a respeito da data pela qual ele foi, aliás, um longo período, o presidente esteve à frente do principal banco de fomento do Brasil, com a história que tem o BNDES, o Luciano Coutinho estará aqui com a gente pelos próximos minutos para comentar a decisão política do governo brasileiro atual de praticamente desfazer do BNDES toda a sua potência de contribuir para o desenvolvimento do Brasil. O BNDES sofre hoje um ataque e uma desmontagem das suas estruturas sem precedentes, com relação às suas estruturas de financiamento, às suas origens de financiamento, ao seu próprio caixa e à sua participação acionária em empresas brasileiras através da sua divisão BNDES-Par, que é responsável pelas participações acionárias do Banco de Fomento junto a empresas brasileiras. Muito bem, professor Luciano, diante de tudo isso que eu comentei na abertura, nessa introdução, o senhor tendo sido presidente do BNDES, como enxerga a atual realidade do banco e as suas possibilidades de recuperação após o término desse ciclo de desmontagem, de destruição das capacidades pela qual ele passa? Bom, eu não posso deixar de dizer que eu enxergo com grande preocupação. O banco era um banco que operou numa escala próxima a 200, entre 180 e 200 bilhões de empréstimos por ano. Corrigido de lá para cá, daria algo perto de 250, 260 bilhões. Era um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Perdia para o China Development Bank, mas era um grande banco de desenvolvimento capacitado para apoiar em grande escala investimentos produtivos em infraestrutura, financiamento de equipamentos em geral, inclusive para o agronegócio, financiamento à tecnologia, financiamento a novas energias renováveis, havia uma agenda, né? Nós tínhamos o Fundo Amazônia, que ajudava a conter o desmatamento na Amazônia, enfim. E o banco hoje opera a uma fração do que operava há anos atrás, há 5 anos atrás, em torno de 60 bilhões ano. Além disso, a carteira de acionária do banco está sendo vendida para devolver recursos ao Tesouro e não para reinvestir em novas empresas, para fortalecer novas empresas brasileiras. Eu tenho uma certa preocupação em relação ao papel do banco. Eu devo dizer que o Brasil, infelizmente, no atual momento, já nos últimos 2, 3 anos, vem investindo muito aquém do necessário. E especialmente na infraestrutura, nós estamos investindo abaixo da depreciação, nós não estamos nem repondo o desgaste da nossa infraestrutura. Sem falar que nós precisamos investir fortemente em estruturas logísticas, portuárias, precisamos investir muito mais em energias renováveis. Enfim, há um grande desafio para o desenvolvimento do país em infraestruturas. O investimento caiu abaixo, o investimento público em infraestruturas hoje caiu abaixo de 50 bilhões ano. Ou seja, é menos de 1% do PIB. O investimento todo do país, que nós ajudamos a subir
acima de 20% do PIB ao ano está em apenas 15% ao ano, que é muito baixo. Então, nós precisamos direcionar mais poupança e investir mais, numa escala muito maior. Né? E eu entendo que a infraestrutura deve ser a principal alavanca para retirar a economia brasileira dessa trajetória absolutamente medíocre de crescimento muito baixo. Né? A média antes da Covid estava em 2%, a média da indústria abaixo disso, em torno de 1%. Esse é um crescimento muito aquém do necessário para gerar empregos para uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade urbana, metropolitana, e ainda com um percentual alto de pessoas jovens. A sociedade está envelhecendo, mas ainda tem muitos jovens sem emprego. E depois da pandemia, acumulou-se um estoque muito grande de gente, mais de 30 milhões de pessoas no subemprego, 13,5, 14 milhões de pessoas desempregadas. Então é preciso recuperar a economia. E a recuperação da economia, para alcançar a pujança necessária, ela tem que começar pelo investimento em infraestrutura, por várias razões. Eu não vou entrar agora, a gente pode entrar depois. E, para isso, é necessário ter um banco de desenvolvimento com escala suficiente. Né? Eu não estou excluindo que o mercado de capitais ajude, ao contrário. Eu trabalhei muito para criar as debêntures incentivadas de infraestrutura. Né? Em 2019, essas debêntures representaram algo como 33 bilhões. Ano passado, um ano difícil, as debêntures somaram 18 bilhões. Mas isso é pouco, porque nós precisamos investir não 50, mas 300. Nós precisamos subir o investimento em infraestrutura, triplicá-lo de 50 para 150, para 250, chegar a 350 bi ano de investimento novo em infraestrutura e, com isso, subir o investimento agregado da economia brasileira de 15% do PIB para 20% do PIB, que é o mínimo necessário para crescer algo como 4%, que é a taxa de crescimento mínima necessária para fazer frente aos desafios da sociedade brasileira. Concordo perfeitamente, professor. Só que acontece que hoje temos uma maioria política na sociedade que quer substituir o papel de um banco como o do BNDES, assim como quer substituir o do Banco do Brasil no financiamento agrícola, quer substituir a Caixa Econômica no financiamento habitacional, e, na verdade, é uma ideologia, uma mitologia privatista que considera que o investimento privado deve ter uma prevalência quase que total sobre o investimento público, na esperança de que isso seja mais dinamizador da economia. E nós que pensamos alternativamente sabemos que não é assim. Eu mesmo já vi palestras de técnicos do BNDES que mostram a coincidência no gráfico histórico entre o investimento feito pelo BNDES e os níveis de crescimento da economia. Quando o BNDES reflui, reflui a economia. Quando o BNDES se expande a economia. O que confirma, naturalmente, tudo o que o senhor veio a dizer na sua primeira resposta. Mas a minha segunda pergunta seria o seguinte: dado que existe essa maioria política hoje que compreende em favor do privatismo, nós temos o banco hoje sendo dilacerado. Eu queria que o senhor comentasse as maneiras pelas quais o banco está sendo dilacerado, falou um pouco da retirada do caixa para pagamento do Tesouro Nacional, e a segunda coisa é a seguinte: o BNDES foi muito acusado de práticas de corrupção e criou-se uma expressão muito maldosa em relação ao banco, que era a famosa caixa preta do BNDES. Quando, afinal, se investigou, viu-se que não havia nada. E eu queria dar ao senhor a oportunidade de abordar o assunto, porque criou-se uma estratégia de diminuição do papel do banco muito em cima de algo
que revelou-se uma grande mentira. O que o senhor comentaria a respeito? Olha, eu acho que aqui, essa questão da Caixa Preta é uma questão superada, porque foi feita essa mega auditoria que olhou milhões de documentos, olhou os computadores, não é, de todo o meu período, olhou todas as mensagens pessoais de todos os executivos, olhou as operações e não encontrou nada. Não é? Então, havia uma campanha, em parte representando interesses que querem defender a ideia de que o mercado financeiro sozinho dará conta do financiamento, né, necessário ao desenvolvimento. Esta é uma razão, então, há uma razão de interesses privados espúrios e há uma razão ideológica, não é? De acreditar piamente que o mercado resolverá o financiamento, especialmente, inclusive, o financiamento de longo prazo. Ora, isso não é verdadeiro. O mercado de capitais pode ser um grande parceiro do setor público, mas ele sozinho, ele não tem, no caso do Brasil, nem mesmo nos Estados Unidos, que é o maior mercado de capitais do mundo, capacidade de correr o risco do investimento de longo prazo em infraestruturas ou do investimento em tecnologia. No caso americano, o investimento em tecnologia, até que os fundos de venture, etc., ganharam uma grande escala. Não é verdadeiro inteiramente aqui no caso do Brasil. Mas, na infraestrutura, especialmente projetos novos, que ainda não têm receita, projetos em locais ou em regiões menos desenvolvidas, projetos em tecnologias novas ainda não plenamente desenvolvidas, onde o risco é mais alto. O banco público é uma realidade no mundo inteiro. Os americanos voltaram atrás. O governo Trump criou uma Development Finance Corporation, reforçou o seu Exim Bank, não é? A Inglaterra criou um banco de infraestrutura e está capitalizando esse banco. Toda a Europa tem bancos públicos de desenvolvimento de infraestrutura. A Alemanha tem um magnífico banco de desenvolvimento, que é o KfW, extremamente bem gerenciado, né? O Japão tem, a China tem, a Coreia tem. O Brasil é um país em desenvolvimento. E o BNDES tem a capacitação técnica, a capacidade de planejamento para ser uma grande âncora para os projetos de maior risco, em parceria com o mercado. Eu, como disse, eu trabalhei muito para a criação das debêntures de infraestrutura, que são uma alternativa de mercado, para trabalhar em conjunto. Longe de mim ter uma atitude estatizante do crédito, mas o fato é que nós precisamos ter, inteligentemente, a capacidade de criar uma parceria alavancadora dos dois lados. Não é? Então, a necessidade de um banco capacitado a emprestar a longo prazo e com taxas compatíveis. E aí me preocupa, porque as taxas de mercado de longo prazo, hoje, por exemplo, por conta da crise política, um título de 10 anos, 2029, estava a mais de 8%, 8,5%, é muito alto para financiar infraestrutura. Infraestrutura são projetos de longa maturação. A taxa real de juros na infraestrutura máxima deve ser algo entre 2,5% e 3% real. Então, nós precisamos ter capacidade de financiar. A taxa de longo prazo do BNDES, que foi criada, era uma taxa administrada, foi transformada numa taxa de mercado. Ela se tornou uma taxa relativamente cara. Eu acredito que esta fórmula deve ser revista. Não estou defendendo subsídio, mas estou defendendo que a taxa do BNDES de longo prazo para a infraestrutura seja mais módica do que a atual.
E estou defendendo que as fontes de poupança, como o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, sejam mantidas no BNDES. O governo sugeriu, através dessa PEC emergencial, por exemplo, e eu espero que isso não seja acolhido pelo Senado, está sendo decidido hoje, portanto, eu não sei se esse vídeo passar amanhã, nós estamos falando hoje no dia 3 de fevereiro, na parte da tarde, eu espero que o Senado não aceite remover essa fonte importante para o BNDES, porque ele tem um papel a cumprir numa retomada maciça do investimento em infraestrutura, no desenvolvimento de uma nova face sustentável para o sistema energético brasileiro, né, de forma a abrir novas fronteiras. Eu vou dar um exemplo. O Brasil tem hoje um sistema importante em energia eólica. Ele foi criado graças ao suporte do BNDES. No momento, isso há 10 anos atrás, quando ainda não havia confiança nessa modalidade, nós ajudamos a desenvolver dentro do Brasil uma indústria de fabricantes de pás, fabricantes das torres, fabricantes de parcela dos motores, financiamos os parques eólicos e tornamos realidade. Hoje, no verão, o Nordeste brasileiro é 100% abastecido por energia eólica. A energia eólica passou a ser mais de 15% na matriz elétrica brasileira. Nós podemos fazer isso também muito mais em energia solar. Fala-se, o atual governo, por exemplo, fala num projeto de tornar o gás do pré-sal, uma nova fonte de energia. Eu acho um projeto muito interessante, mas eu faço a primeira pergunta: quem vai financiar a infraestrutura pesada que vai ter que extrair do subsolo, lá de baixo, tratar o gás em estruturas submarinas através de dutos, construir a tancagem pesada e a distribuição? Sem suporte de um financiamento de longo prazo, eu sou descrente que o mercado sozinho suporte o volume de investimento que seria necessário para tornar o gás natural brasileiro, que está no pré-sal, um novo insumo relevante na matriz energética. E estou dando um exemplo concreto de um papel extremamente importante no desenvolvimento e na melhoria da qualidade da matriz energética brasileira, que precisa tirar o carvão. Nós precisamos descarbonizar a economia brasileira. E isso demanda, no mundo inteiro, bancos de desenvolvimento. Então, eu digo aos liberais, a versão liberal dos anos 70 ou anteriores, né, ela está totalmente defasada no tempo. Se nós olharmos, né, países que têm orientação mais liberal, esses países fazem uso de todos os recursos e geram as sinergias entre o público e o privado para alavancar mais as fronteiras de investimento. Então, independentemente do balanceamento de quanto vem, qual é a contribuição pública e privada, é uma desinteligência dispensar a capacidade pública de se suportar o desenvolvimento. Perfeito. Professor, com relação a uma última pergunta para a gente ir concluindo nossa entrevista, eu já lhe convido para voltar outras vezes aqui ao canal, seria a respeito do seguinte: uma das iniciativas mais interessantes que eu me recordo do período, que na verdade é um período que começa antes da sua gestão e atravessa um pouco a sua gestão, foi o Profarma. O Profarma foi responsável por estabelecer no Brasil, a partir da possibilidade comercial aberta com a quebra das patentes, visando, ou melhor, iniciada com a lei dos genéricos ainda nos anos 90, o Profarma estabelece
uma política pública de formação de indústria farmacêutica nacional, mas que ficou limitada à produção dos genéricos, dos chamados medicamentos genéricos. Curiosamente, o vocabulário da farmacêutica mundial, com essa palavra genéricos, acaba colocando em oposição vocabular à complexidade, ou seja, a farmacêutica complexa, a farmacêutica de maior complexidade produtiva, aquela que tem patentes caras, exclusividade comercial, concorrência imperfeita, etc., tudo aquilo que gera, de fato, desenvolvimento econômico mais aprofundado, ficou além das capacidades, nós não chegamos lá. Eu queria entender por que isso aconteceu e como nós poderíamos, a partir de agora, de um BNDES renovado em algum momento no futuro, dar o passo de levar a indústria farmacêutica brasileira a sair do genérico e chegar à alta patente. Olha, você levantou um ponto, eu agradeço muitíssimo. O Profarma teve um papel fundamental em fortalecer a indústria brasileira nos genéricos. No meu período, nós iniciamos um processo de convencimento do setor empresarial de investir nas novas tecnologias de base biológica, de base genética. Não é? Começamos através da criação de empresas que se consorciaram. A ideia inicial era uma única empresa onde todas as brasileiras estavam associadas, depois foram 2 iniciativas, e através de uma parceria com o Ministério da Saúde, com o sistema SUS, foram estabelecidas políticas de compra, chamados programas de desenvolvimento produtivo, que davam ao fabricante um horizonte de longo prazo de compra para desenvolver novos produtos. Os kits de anticorpos monoclonais e de outros medicamentos antivirais para o coquetel da AIDS. Nós começamos a desenvolver muita coisa, investimos e financiamos tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan para o desenvolvimento de novas vacinas. Então, nós fizemos parcerias com o setor público e o setor privado, usando o poder de compra pública. Infelizmente, essa política também foi abandonada, ela precisa ser retomada. Ela é uma política praticada no mundo inteiro. Usa-se o poder de compra público para alavancar o desenvolvimento tecnológico da indústria estrangeira também, que é bem-vinda se quiser desenvolver tecnologia, especialmente para as doenças tropicais, para as doenças endêmicas mais negligenciadas no Brasil. Me preocupa agora, eu vejo, por exemplo, com alegria a capacitação tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan de ser capaz de produzir as vacinas, não é? Que podem nos salvar. Mas eu me sinto assim, eu gostaria que a capacidade deles fosse maior do que porque está produzindo no limite, mas poderia ser melhor. E me preocupa também que os nossos institutos e o nosso sistema científico seja capaz não só de desenvolver as vacinas tradicionais, mas de desenvolver as vacinas de nova geração, que são essas vacinas com base genética em modificação do DNA, e não as vacinas tradicionais, que são eficazes também, mas não são tão avançadas quanto as novas vacinas. Então, nós temos uma base de interesse profundo da sociedade brasileira. É fundamental que a sociedade brasileira tenha mais capacidade de produzir vacinas de qualidade aqui no Brasil, que possa depender menos de ficar angariando com o chapéu na mão para comprar e disputar vacinas com os países desenvolvidos, que são muito mais ricos, podem pagar mais. É uma questão de soberania do Brasil, mais do que isso, é uma questão de saúde profunda de interesse da população brasileira. Então, acho que uma política, dentre uma nova política para o futuro, né, de interesse da sociedade, eu vejo que o desenvolvimento do complexo industrial da saúde no Brasil é fundamental. Assim como vejo também, nós não falamos disso, não teremos tempo aqui, que o desenvolvimento de bases nacionais muito mais fortes para financiar
a digitalização da sociedade, a digitalização da indústria, a digitalização dos serviços, que é uma tendência que virá de forma muito rápida, principalmente quando o sistema 5G estiver instalado, ele vai acelerar esses processos, né? Nós não podemos depender tudo da importação de sistemas, de equipamentos, e temos oportunidades, né, concretas de fazer isso em bases competitivas no país, né? Então, eu acredito que um banco de desenvolvimento moderno, com agenda moderna, trabalhando junto com o mercado de capitais, em parceria com o mercado, é o caminho que o Brasil merece e precisa. Muito bem. Professor Luciano Coutinho, eu agradeço muito a sua presença aqui na Revolução Industrial Brasileira. É uma honra tê-lo aqui, uma pessoa que ocupou um cargo tão importante na República e dirigiu por tantos anos um banco que é um orgulho do Brasil, é um instrumento essencial e belíssimo, por que não dizer, para a causa do desenvolvimento do Brasil. O desenvolvimento do Brasil agora ele está atabalhoado, desorientado, ele não consegue encontrar mais um equacionamento. E eu gostaria muito de ver novamente os princípios que regem o nosso pensamento, governando o BNDES, sob serviço de uma política que quisesse, de fato, o desenvolvimento do Brasil de maneira autônoma, soberana, como o senhor colocou tão bem nas suas últimas palavras. Eu agradeço a sua entrevista, deixo aberto aí para uma consideração final, se o senhor quiser fazer, um minutinho, e aí a gente encerra. Obrigado. Fausto, eu que te agradeço, eu acredito que a Revolução Industrial Brasileira presta um serviço público muito relevante e te parabenizo, agradeço aos empresários, aos técnicos, às pessoas que eventualmente têm assistido o programa, né? Às vezes a gente se entusiasma e repete um pouco as coisas, mas é para mim um prazer e vamos em frente, porque o Brasil precisa entrar nessa nova revolução industrial, né? Nós já entramos na Revolução Industrial, na primeira, na segunda, entramos pouco na terceira e já estamos entrando o mundo está entrando na quarta, não é? E nós estamos atrasados, nós precisamos engatar uma segunda, acelerar fundo e passar para uma marcha de alta velocidade e manter isso como vários outros países estão fazendo, países têm estratégia de longo prazo de inovação, desenvolvimento científico e tecnológico junto com o desenvolvimento industrial. E, no nosso caso, nós temos mais coisas para fazer, além disso, porque nós temos carência de infraestrutura, carência de condições básicas de saúde, carência de educação, temos muitas carências, então nós precisamos investir muito mais para sustentar o desenvolvimento do país, gerar empregos. E essa é uma missão que um banco de desenvolvimento para ela é um suporte né, indispensável nessa etapa. Super obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor Luciano. Vamos terminando aqui o vídeo. Pessoal, assistam aí o canal.